Prefeitura volta a operar no azul. Em prestação de contas à Câmara, Sandro Mabel e o secretário de Finanças, Valdivino Oliveira, anunciam superávit de mais de 700 milhões nos primeiros 4 meses deste ano. O maior superávit da história de Goiânia. Na educação, meta definida por lei não é atingida, mas prefeito promete reforço. Colocar computador, lousas eletrônicas nas escolas, por inteligência artificial, colocar os nossos alunos no mesmo nível das escolas particulares. E no final do ano tem que sobrar aí 2% que nós vamos pagar de bônus os professores que conseguirem fazer as suas escolas, as suas classes progredirem. E a educação pública também é destaque nas votações. Comissão aprova projeto que muda critérios para a eleição de diretores de escolas e CMEIs, mas mantém direito a voto de alunos, pais e mães e exigência de plano de gestão para candidatos. Todos eles deverão sim cumprir metas, deverão sim fazer uma boa gestão e dentro disso permanecerão aí seus 4 anos e poderão ser reeleitos. Na saúde, vereadora denuncia e equipe do SUS visita maternidades do município para fiscalizar a aplicação de recursos. Em uma unidade, os técnicos identificam estrutura parada, mesmo com aumento de repasses. Essa unidade está operando uma margem de 30% a 40% do seu potencial. Aqui, especificamente, desde 2022, nós estamos aumentando sistematicamente os recursos de média e alta complexidade de atenção primária também. Dada a largada à edição 2025 do projeto Politizar, na primeira etapa, estudantes do ensino médio passam por treinamento para simular votação de leis. A iniciativa estimula a participação dos jovens na política. É importante que a juventude perceba que também faz parte dessa esfera política e participar, das escolhas da cidade. Vem comigo acompanhar as principais notícias da semana na Câmara. Olá, seja bem-vindo! A gente começa com uma novidade que deve fazer os recursos do município chegarem mais rápido para a população e para entidades que prestam serviços sociais. Já estão valendo novas regras para as emendas impositivas, que são a parte do orçamento direcionada pelos vereadores. O prefeito Sandro Mabel sancionou na íntegra, sem nenhum veto, o texto aprovado pela Câmara. Vamos ver. Na sessão, os vereadores comentaram a importância da sanção da lei. Com a publicação do texto no Diário Oficial, ficam definidas as diretrizes para a elaboração e aprovação de emendas impositivas, a parte do orçamento do município direcionada por vereadores. O valor corresponde a 2% da receita corrente líquida e é destinado por cada um dos 37 parlamentares para atender necessidades da população. A partir de agora, só quem elaborou a emenda poderá remanejar o recurso no caso de algum impedimento, mesmo que o autor não seja mais vereador. Outro ponto do texto deve pôr fim a uma exigência que vinha impedindo que o dinheiro chegasse para entidades na área da saúde, a obrigação de contrato anterior com o SUS. Segundo o líder do prefeito vereador Igor Franco, essa mudança vai viabilizar o redirecionamento das 149 emendas impositivas rejeitadas do orçamento deste ano. No total, tinham sido aprovadas 235. Aquelas que estiverem aptas, prontas, com certidões em dias, de acordo com o que rege a lei, com os regulamentos, ela poderá sim retornar o andamento do seu processo para poder receber a sua emenda e dar aí a prestação de serviço que ela se propôs. Igor Franco também informou que mais detalhes serão regulamentados em decreto a ser publicado pelo Executivo e que a lei alinha posicionamentos do Paço e da Câmara em favor da eficiência no pagamento das emendas. Representa o amadurecimento aí da boa relação do Parlamento com o Poder Executivo e agora também uma conquista muito grande para a população goianiense, que quem será beneficiada com a empregabilidade dessas emendas. A emenda ela chega na ponta, chega para quem precisa, chega para quem realmente merece esse benefício. O decreto com a regulamentação das emendas citado na reportagem pelo vereador Igor Franco já foi publicado no Diário Oficial e está em vigência. Esse decreto complementa a lei aprovada pelos vereadores.
E avançou na Câmara o projeto do Executivo de aumentar o valor da taxa paga anualmente pela Saneago para explorar o serviço de saneamento. A base do prefeito conseguiu impedir novas mudanças no texto. A votação foi na Comissão de Finanças, que também aprovou outros projetos. Vamos ver. Na reunião foram votados 3 projetos de lei. Do presidente da Câmara, Romário Policarpo, os vereadores aprovaram matéria que autoriza a Prefeitura a isentar recém-formados do pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS. Pelo texto, o interessado precisa requerer o benefício, que só deve valer pelo período em que o profissional estiver desempregado. Do prefeito Sandro Mabel, a comissão aprovou o pedido de abertura de créditos adicionais no orçamento de 2025 no valor de R$10 milhões. Segundo o texto, os recursos devem vir da anulação de dotação orçamentária já existente, ou seja, de recursos não aplicados, que serão destinados a viabilizar serviços da Secretaria Municipal de Infraestrutura. E foi outro projeto do Executivo que tomou a maior parte do tempo da reunião e causou muito debate. A matéria prevê aumentar a taxa anualmente paga pela Saneago à Prefeitura para ter direito de explorar o serviço de saneamento. A alíquota deve passar de 0,5% para 1,5%. O índice é aplicado à soma das receitas dos serviços prestados pela concessionária no ano anterior. No projeto, a Prefeitura argumenta que o recurso a mais é necessário para que a Agência de Regulação de Goiânia assuma novas atribuições estabelecidas por lei, como a competência de regular os serviços de saneamento em 26 cidades e regular tarifas em 88 municípios do estado. A Comissão de Finanças aprovou o projeto que aumenta a alíquota da taxa de regulação sem novas alterações no texto. A base de apoio ao prefeito teve maioria para aprovar o voto em separado do vereador Lucas Quitão. Foi rejeitado o relatório do vereador Sanches da Federal. O relatório rejeitado previa 3 mudanças, 2 delas sem relação com o texto principal. Uma estenderia até 30 de junho o período para renegociar dívidas com a Prefeitura. Outra prorrogaria a aplicação da taxa do lixo em Goiânia para o ano que vem. E uma terceira, referente à taxa de regulação, impediria que o aumento da alíquota fosse repassado ao consumidor. O relator criticou a decisão que não acatou as alterações. E o engraçado é que todos elogiaram o relatório, fizeram o voto no microfone favorável ao relatório. Na hora da votação, o relatório foi aprovado por 6-5 e de uma forma mágica, com ligações sendo feitas, no meio da votação, ao final dela, mudou-se o resultado. E o que a gente tem aqui hoje foi uma grande confusão. Os vereadores que apoiavam as mudanças alegam que houve manobra na votação. O presidente da comissão, vereador Welton Lemos, argumentou que todos, da base e da oposição, puderam se manifestar. Uma votação acalorada, como qualquer outra votação no parlamento. Votação importante, né? Que é uma votação que traz a alteração do valor da taxa, e a gente entende que é isso, a oposição argumenta, o parlamento é o momento de discussão, aqui é o parlatório, né? E eu, como presidente, eu tenho que ser democrático nas situações que acontecem na comissão. Nós temos que tomar as decisões dentro daquilo que o regimento nos aponta, mas nós temos que ser democráticos. Então, nós demos a palavra para que todos discutissem o projeto, né? Relatórios muito bem feitos, né? O relator, o vereador Sanches fez o relatório dele, um relatório muito bem feito, embasado. A oposição fez o trabalho da oposição, que é de mostrar aquilo que eles acreditam que não deveria ser aprovado. E diante dos fatos, nós colocamos em votação e foi aprovado aquilo que a maioria definiu. Então, é isso, né? O parlamento, a comissão, tudo aqui funciona de forma muito democrática. Todas as matérias aprovadas na Comissão de Finanças seguem para turno definitivo de votação no plenário. Agora o assunto é o destino do lixo, sem dúvida um dos maiores desafios para a sobrevivência do planeta. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma matéria para dar tratamento adequado ao chorume.
O reaproveitamento do líquido gerado pelos resíduos não apenas beneficia o meio ambiente, mas também pode gerar dinheiro ao município. Para regularizar a coleta e o tratamento de chorume, um líquido escuro e com mau cheiro que resulta da decomposição do lixo, os vereadores aprovaram um projeto do vereador Cabo Sena que visa reaproveitar o chorume para a produção de biogás. Segundo o texto, os caminhões coletores e compactadores de resíduos sólidos, utilizados pelo setor público e por empresas particulares, deverão ter um sistema coletor de chorume. E tanto o material coletado pelos veículos quanto o material produzido nos aterros sanitários deverão ser submetidos a um processo de reaproveitamento para a geração de biogás, adubo em composteiras e águas de reuso. A proposta também prevê a aplicação de sanção em caso de descumprimento. O autor da matéria reforça a importância da iniciativa em prol da qualidade ambiental e até mesmo da segurança no trânsito nas vias públicas da capital. O chorume, hoje, ele serve para derrubar os motociclistas, né? Os motoqueiros, os motoboys. Hoje o chorume serve para isso. E para degradar o nosso solo, ao invés de trazer dificuldades para o nosso município, nós estamos fazendo com que, através desse projeto, o chorume se torne em dinheiro, em biogás, né? Isso vai trazer benefício para a nossa cidade, para o nosso solo e, com certeza, vamos, através desse chorume, mostrar para o poder público que, quando quer, é possível fazer. O projeto segue agora para 2 turnos de votação no plenário. E a seguir você vai ver. SUS faz auditoria nas maternidades públicas de Goiânia. Na Célia Câmara, a equipe encontra menos da metade da estrutura funcionando, mesmo com aumento de repasses. Essa unidade está operando com uma margem de 30% a 40% do seu potencial. Aqui, especificamente, desde 2022, nós estamos aumentando sistematicamente os recursos de média e alta complexidade e atenção primária também. Na rede pública de Goiânia, novos exames podem ser incluídos no teste do pezinho. Nós estamos incluindo determinadas doenças e enfermidades que já existem há mais de 2, 3, 4, 5 séculos e que não era incluso. Matéria foi aprovada na Câmara. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. Quando ele chega, o coração bate mais forte. Quando ele acorda, o coração bate mais forte. Quando ele me toca, o coração bate mais forte. E agora eu já nem sei quem bate mais forte, o coração ou ele. Se você conhece casos como esse, fale com a Ouvidoria da Mulher. Mais do que acolher denúncias, a gente acolhe você. Câmara Municipal de Goiânia. E a gente volta com notícias sobre saúde pública. Denúncias envolvendo a qualidade do serviço e a aplicação de recursos levaram o DenaSUS a fazer uma auditoria nas maternidades do município. O DenaSUS é o departamento do governo federal que fiscaliza a aplicação dos recursos do SUS em todo o país. A auditoria foi um pedido da vereadora Ava Santiago. E em uma das maternidades, os técnicos identificaram que o atendimento está bem abaixo da capacidade. A auditoria começou pela maternidade Célia Câmara. A equipe do DenaSUS passou por todas as alas e conversou com servidores. A vistoria na rede de atendimento de Goiânia, a gestantes, mães e recém-nascidos, responde a um pedido da vereadora Ava Santiago, que acompanha o trabalho. Em um levantamento inicial, o DenaSUS, que fiscaliza a aplicação dos recursos do SUS em todo o país,
identificou que a Célia Câmara mantém hoje em funcionamento de 30% a 40% da capacidade, o que corresponde a 10 leitos de UTI adulto, 10 de UTI neonatal, 46 de enfermaria e 5 de parto normal. Só são feitos atendimentos de urgência e emergência. O serviço agendado está suspenso. Os técnicos encontraram equipamentos parados e leitos desocupados, o que, segundo a equipe do DenaSUS, não condiz com o aumento progressivo de recursos destinados pelo governo federal ao município. O que nos foi apresentado é que essa unidade está operando com uma margem de 30% a 40% do seu potencial. E aí isso nos leva a algumas questões, ou seja, primeiro, há um aumento do repasse do governo federal para todos os municípios do Brasil na área da saúde. Aqui, especificamente, desde 2022, nós estamos aumentando sistematicamente os recursos de média e alta complexidade e atenção primária também. A equipe do DenaSUS também vai auditar as maternidades Nascer Cidadão e Dona Íris. Também estão previstas reuniões com secretários estadual e municipal de saúde e também com representantes do Conselho Municipal da área. Também serão ouvidos integrantes da Fundação Hospital das Clínicas, organização contratada pelo município para gerir as 3 maternidades. A fundação alega que tem a receber do município dívida acumulada da gestão anterior no valor de R$200 milhões e que desta gestão o repasse mensal deveria ser de R$10 milhões, mas tem sido de R$8 milhões desde janeiro, acumulando déficit de R$13 milhões. No plenário, a vereadora Ava Santiago repercutiu a auditoria nas maternidades. Ela explicou os motivos que a levaram a fazer o pedido ao DenaSUS. Nós pedimos auditoria porque o município de Goiânia fez um corte do orçamento previsto de 20 milhões para 12 milhões para as maternidades e não explicou quem iria absorver esse fluxo, para onde iria esse fluxo, quem na rede iria absorver essa demanda que foi retirada das maternidades, não explicou quais serviços seriam impactados, simplesmente diminuiu o orçamento e falou para as maternidades se reorganizarem, e tudo isso acontecendo baseado num decreto de calamidade que é cheio de inconsistências. Então, observando que o recurso que vem para as maternidades é um recurso 100% do Fundo do Tesouro Nacional, eu entendi que deveria ser o Departamento de Auditoria do SUS a cuidar e averiguar e auditar essa decisão da Prefeitura de Goiânia. Líder do governo, vereador Igor Franco, disse que a auditoria vai ser essencial para esclarecer a causa dos problemas nas maternidades e apontar se estão sendo realizados de fato todos os serviços para os quais a Fundação Hospital das Clínicas foi remunerada. O que tem feito e o que não tem sido feito? E por que não tem sido feito? Porque nós temos informações que a maternidade recebeu para executar um serviço e não executou, a Fundac. Então, em cima disso, a auditoria vai trazer clareza, vai trazer o entendimento de que realmente precisa ser feito para modificar e, sobretudo, melhorar. A Secretaria Municipal de Saúde alegou que recebeu da gestão anterior as maternidades em colapso, que fez compras emergenciais de medicamentos e materiais e repassou R$80 milhões à fundação. E informou ainda que reabriu leitos de urgência e 10 leitos de UTI. Falamos agora sobre um projeto que amplia em Goiânia o teste do pezinho. Um furo no calcanhar do bebê pode causar alguns minutos de choro, mas evita muito sofrimento no futuro ao detectar diversas doenças graves. Aprovada de forma definitiva, a matéria prevê incluir no exame a identificação de outras enfermidades, além do teste básico. O diagnóstico logo após o nascimento torna o tratamento mais eficaz e garante uma vida melhor ao paciente. O projeto recebeu o apoio de todos os vereadores presentes na sessão. O texto eleva de 6 para 8 o número de exames realizados pelo teste básico do pezinho nas unidades de saúde do município. A proposta é passar a identificar a distrofia muscular de Duchenne, doença genética progressiva que atinge músculos esqueléticos, e a atrofia muscular espinhal, doença genética que afeta neurônios motores da medula, causando fraqueza muscular e atrofia. Autor da proposta, o vereador Anselmo Pereira explica que o diagnóstico
é essencial para iniciar o tratamento em recém-nascidos e garantir qualidade ao paciente ao longo de toda a vida. Além de ser essencial, ele vai prover um tratamento, ao meu entender, específico para esse tipo de doença. No século XXI, nós estamos, não é dando prioridade a doenças diferenciadas, mas nós estamos incluindo determinadas doenças e enfermidades que já existem há mais de 2, 3, 4, 5 séculos e que não era incluso no tratamento, como se diz, médico, hospitalar e ambulatorial público. Nós queremos que as coisas públicas sejam tratadas publicamente. O projeto vai agora para a sanção ou veto do prefeito. E se a matéria virar lei, os novos exames passarão a ser oferecidos em 60 dias. O texto também prevê no orçamento recursos necessários para a realização dos exames. Estudos apontam a eficácia da cannabis medicinal para o tratamento de doenças como a esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer e dores crônicas, mas o uso exige prescrição médica, normas específicas de controle e distribuição e ainda é muito caro. Para facilitar o acesso à cannabis pelo SUS, Goiânia pode receber um centro municipal com os recursos adequados. O projeto passou pela primeira das etapas de votação. Aprovado na CCJ, projeto que autoriza a criação do Centro Municipal de Tratamento com Cannabis Medicinal. O centro terá o objetivo de oferecer acesso controlado a tratamentos com cannabis para pacientes diagnosticados com doenças crônicas de saúde e com prescrição e acompanhamento médico especializado. Promover a educação e a capacitação de profissionais da saúde, realizar parcerias com instituições de pesquisa para o desenvolvimento de estudos clínicos que visem melhorar a eficácia e a segurança dos tratamentos com cannabis, garantir o fornecimento de medicamentos baseados em cannabis com segurança e qualidade controlada. O autor do projeto explica que o tratamento com cannabis medicinal ainda é muito caro e que o centro deve priorizar inicialmente pacientes cadastrados no CadÚnico. A ideia agora é não só dar um medicamento, mas criar uma estrutura que receba esse paciente com todas as especialidades que ele precisar, né? A gente fala de tratamentos com cannabis de várias enfermidades. Então precisa aí de psiquiatra, psicólogo, né, até nutricionista, um acompanhamento que seja eficaz e garanta a esse paciente, né, um tratamento bom e o resultado que ela espera. É um medicamento que tem vários formatos, várias concentrações, então ela só vai ser eficaz se ela tiver um acompanhamento adequado com o medicamento que o médico receitar, né, na sua integralidade. Então essa é a preocupação para que a gente torne de fato o SUS acessível a todos e democratize o acesso a esse medicamento que ainda é muito caro, né, em muitas famílias. E aí nesses projetos nossos a gente coloca a exclusividade nesse primeiro momento, aquelas que são inscritas no cadastro único, né, para chegar o medicamento e o tratamento a realmente quem precisa. A matéria segue agora para 2 turnos de votação no plenário. Pouco mais de 1% da população de Goiânia está dentro do espectro autista, o que corresponde a 17 mil habitantes. Outras pessoas têm dislexia, déficit de atenção e superdotação, características de pessoas chamadas neuroatípicas ou neurodivergentes. Para assegurar direitos a essa parcela da sociedade, são essenciais políticas públicas e iniciativas particulares voltadas a necessidades e condições diferentes do padrão. E a Câmara dá um passo nesse sentido. A CCJ aprovou por unanimidade a criação da ouvidoria de pessoas atípicas ou neurodivergentes na Câmara. O trabalho da nova ouvidoria consistirá em receber reclamações individuais ou coletivas que apontem eventuais irregularidades em órgãos públicos municipais contra pessoas neurodivergentes, propor medidas para sanar as violações e abusos constatados, indicar ações preventivas e propor sindicâncias e abertura de inquérito para apurar as irregularidades. Autor da proposta junto à mesa diretora, o vereador Igor Franco afirma que a ideia da ouvidoria surgiu com base no aumento do número de pessoas que procuram seu gabinete em busca de auxílio. Nós temos bastante demanda, não só
o vereador Igor, mas todos os parlamentares, de mamães que precisam ter esse apoio, esse acolhimento, ou pelo menos um direcionamento onde que deve buscar ajuda. E aqui na Câmara Municipal, que é a Casa do Povo, terá sim uma ouvidoria para mamães atípicas para dar total suporte aí para a sua criança, para o adolescente e saber para onde fazer o respectivo encaminhamento. Essa ouvidoria deve começar a funcionar quando? É logo após a aprovação no plenário? Isso, eu já quero incluir isso aí na próxima semana para apreciação do plenário e muito em breve, inclusive com o apoio do presidente Policarpo, com o apoio do nosso vice-presidente Anselmo Pereira, para dar celeridade na aprovação e implantar isso o quanto antes, devido à urgência, devido à necessidade e trazer esse benefício aí para as mães atípicas. O projeto segue agora para votação em 2 turnos no plenário e não depende de sanção do prefeito. E depois do intervalo você vai ver. Em prestação de contas à Câmara, prefeito Sandro Mabel anuncia superávit de mais de 700 milhões nos primeiros 4 meses deste ano. Esse ano é um ano de arrumação. Depois de arrumada a cidade, eu pretendo investir pelo menos R$1 bilhão de cofre da prefeitura todos os anos. Aberta a edição do projeto Politizar 2025. Nesta etapa, estudantes do ensino médio passam por treinamento. Depois, vivenciam na Câmara a elaboração e a aprovação de leis. É importante que a juventude perceba que também faz parte dessa esfera política e participar, das escolhas da cidade. Aqui na Câmara Municipal de Goiânia, sua opinião tem vez. Conheça o canal Cidadania, sua voz ativa nas mudanças da nossa cidade. Envie seu elogio, sugestão, encaminhamento ou solicitação. E contribua para fazer de Goiânia um lugar muito melhor para todos nós. Vamos trabalhar para continuar fazendo o que fazemos de melhor. Escutar você. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão. E a gente volta com as notícias da Câmara. De janeiro a abril deste ano, a Prefeitura conseguiu retomar o equilíbrio das contas. Registrou o maior superávit da história, segundo a Secretaria de Economia. Os dados foram apresentados pelo prefeito durante a prestação de contas aos vereadores. Sandro Mabel disse que o controle sobre os gastos vai continuar ao longo deste ano. Na educação, o valor aplicado até agora ficou abaixo do limite que a lei determina. Mas o chefe do Executivo prometeu intensificar os investimentos na área. Vamos ver. Plenário cheio para a prestação de contas do prefeito Sandro Mabel do primeiro quadrimestre à frente da Prefeitura. Ele agradeceu o trabalho dos vereadores. Muito obrigado aí, presidente Romário, também presidente Anselmo. Queria agradecer a todos vocês, porque muitas matérias não são fáceis de ser passadas. São complicadas às vezes, mas você precisa daquela legislação para fazer a coisa funcionar. E disse que ainda está negociando dívidas da gestão passada. Pegamos uma cidade com 4 bilhões de reais em dívida. É praticamente impossível você assumir uma cidade desse jeito. Aí, quando o tribunal fala da questão da calamidade, tanto na saúde como na financeira, é porque se Goiânia fosse pagar toda a dívida dela, dividir em 40 meses, ela teria que pagar 100 milhões por mês. O fornecedor todo dia bate na nossa porta. Empresários, clínicas, hospitais, UTIs fecharam, fornecedor de remédio não fornece. Ontem eu estava reunido à tarde com os hospitais de crianças, pedindo a eles que eles voltassem a atender a prefeitura, garantindo o pagamento, mas tem dívida aí de alguns milhões para trás. O prefeito apresentou os dados de janeiro a abril. O crescimento da receita do município foi de 14,25%, se comparado ao mesmo período de 2024. A receita total foi de quase 3 bilhões e meio de reais. Já as despesas do período totalizaram um pouco mais de 2 bilhões 400 milhões, queda de 18% em relação ao mesmo período de 2024. Foi registrado superávit de 705 milhões e 500 mil reais. O maior superávit da história de Goiânia. Nenhum prefeito anterior, eu já participei de várias administrações, nenhuma administração anterior conseguiu fechar com os resultados que nós fechamos. O município aplicou 19% da receita na saúde, acima do exigido, que é de 15%.
Já o gasto com educação foi de 15%, abaixo dos 25% exigidos pela Constituição Federal. O prefeito Sandro Mabel explicou que vai aumentar nos próximos meses os investimentos, inclusive com a valorização dos professores. Nós vamos gastar cada centavo da educação, mas bem gasto. Vamos aproveitar todo o dinheiro que nós estamos conseguindo otimizar para investir, colocar computador, lousas eletrônicas nas escolas, pôr inteligência artificial, colocar os nossos alunos no mesmo nível das escolas particulares. E no final do ano tem que sobrar aí 2% que nós vamos pagar de bônus para os professores que conseguirem fazer as suas escolas, as suas classes progredirem. O professor tem que ser recompensado. Eu não vou comprar esses livros que eles compram de final de ano aí, um livro que fica jogado fora, livro de R$10 que pagam 80, isso não vai ter. Nós vamos pagar o professor, dar um belo bônus para o professor. O prefeito também garantiu que não vai aumentar impostos, mas cobrar de quem está inadimplente e adiantou outros investimentos que são prioridades da gestão. Esse ano é um ano de arrumação, mas nós estamos investindo. Estamos fazendo Brilha Goiânia, vamos fazer uma parte de asfalto, vamos fazer uma série de coisas que estão sendo programadas. Agora, para os próximos anos, depois de arrumada a cidade, eu pretendo investir pelo menos R$1 bilhão de cofre da prefeitura todos os anos. Presidente da comissão mista, o vereador Cabucena, reforçou que a prestação de contas é uma exigência legal, que permite aos vereadores fiscalizar os gastos públicos e garante transparência das despesas e investimentos da prefeitura. É a população que manda no município, nós somos só os representantes. É importante sim ter a transparência, isso coloca não só o poder legislativo, mas também o Paço Municipal aproximando da sociedade. Em 2024, a Prefeitura fechou o ano com um déficit de R$389 milhões, segundo a prestação de contas. A educação pública movimentou a discussão na Câmara. A comissão da área votou o projeto do prefeito Sandro Mabel, que muda os critérios para as escolhas de diretores de CMEs e escolas municipais. Com a presença de membros do Conselho de Diretores, a Comissão de Educação rejeitou o relatório da vereadora Kátia sobre o projeto da Prefeitura que prevê novos critérios para a direção de unidades de educação infantil e ensino fundamental do município. Os vereadores aprovaram o projeto do prefeito e 4 emendas apresentadas pela base. O candidato a diretor terá que apresentar um plano de gestão envolvendo as áreas pedagógica, financeira e administrativa, com metas e resultados a serem alcançados. O projeto previa que apenas servidores e professores pudessem escolher os diretores, mas uma emenda dos vereadores Bessa e Igor Franco manteve a votação como é realizada atualmente, com a participação de servidores, professores, pais, mães, responsáveis e alunos com idade igual ou superior a 12 anos. O projeto da Prefeitura estabelecia que o candidato não poderia concorrer ao cargo caso respondesse a processos de sindicância, a processo administrativo, disciplinar ou tomadas de contas especial, que busca apurar danos para a administração. A regra foi alterada por outra emenda de Bessa e Igor Franco, permitindo a participação na eleição, desde que o candidato não tenha ainda sido julgado e condenado por irregularidades, respeitando o princípio da presunção de inocência. Se já tiver exercido função de diretor, o candidato precisará ter aprovado a prestação de contas dos recursos financeiros transferidos para o Conselho Escolar, nos casos de escolas municipais, e para o Conselho Gestor, nos casos de centros municipais de educação infantil. E também precisa demonstrar fluxo educacional nos anos de sua gestão. O projeto da Prefeitura também prevê mudanças em casos de destituição dos diretores. Pela regra atual, o afastamento pode ser determinado pelo prefeito quando constatada falta grave ou por iniciativa da comunidade escolar, pelo voto da maioria absoluta, em assembleia convocada para esse fim. Com a mudança, a destituição pode ocorrer também quando o diretor não tiver sua gestão aprovada no processo de avaliação anual referente às metas e aos resultados do plano de gestão, quando não prestar no prazo estabelecido contas à secretaria e informar transferência de recursos financeiros aos conselhos das unidades educacionais.
A vereadora Kátia apresentou emenda retirando do texto o possível afastamento do diretor após 1 ano de administração em caso de não cumprimento das metas, mas a proposta foi rejeitada pela maioria. A vereadora apresentou também emenda que criaria um grupo formado por membros do Conselho dos Diretores, Conselho Municipal de Educação e da Comissão de Educação da Câmara para analisar a gestão dos diretores, retirando essa prerrogativa da Secretaria Municipal de Educação, como determina o projeto do prefeito. A emenda também foi rejeitada. Para a Kátia, a derrota não foi da relatora, mas da educação. O que eles fazem aqui é um desmonte dessa legislação. Eles concentram a decisão do poder na secretaria, mas coloca nas costas do diretor o não cumprimento das metas, a penalidade só cabe ao diretor. Só que o diretor depende da Secretaria de Educação, depende da Secretaria de Finanças, depende muitas vezes da Secretaria de Administração e ele não pode pagar sozinho por uma atribuição que não é só dele. Então, eles não aceitaram sequer criar uma comissão de forma democrática, com representação do Conselho Municipal, representação da Câmara, representação do Conselho de Diretores, para que, de forma participativa, pudesse ser a avaliação. De acordo com Igor Franco, a decisão de rejeitar o relatório e as emendas apresentadas por Kátia ocorreu para garantir eficiência nas escolas, impedindo que maus gestores permanecessem no cargo de direção. As emendas deixaria praticamente intocável os gestores das unidades, os diretores. Por exemplo, eu sou parlamentar, fui eleito para 4 anos de mandato, mas depende do que eu fizer aqui dentro, eu sou afastado. Tem que ter um conselho de ética, tem que ter um órgão julgador, tem que ter pessoas responsáveis para poder responsabilizar quem ultrapassar ali a marca do que é correto, o que é coerente. Então, esse ponto que a vereadora Kátia queria deixar intocável os diretores, foi afastado. Então, todos eles deverão sim cumprir metas, deverão sim fazer uma boa gestão e dentro disso permanecerão aí seus 4 anos e poderão ser reeleitos. Ainda foram aprovadas 2 outras emendas de autoria de Igor Franco e Bessa. Atualmente, o servidor da Secretaria da Educação perde o direito do auxílio locomoção se for cedido para outro órgão da administração pública. Com a alteração, o auxílio é mantido. Outra mudança foi feita nos pedidos de remoção de uma escola para outra. Hoje, o pedido pode ser protocolado no início ou no fim do ano. Com a aprovação da lei, a solicitação poderá ocorrer em outros períodos. Uma última emenda foi apresentada pelo vereador Bessa no momento da votação, para revogar a Lei 8.739 de 2018, que regulamenta as parcerias público-privadas na educação. Apesar dos protestos das vereadoras Ava Santiago e Kátia, a revogação foi aprovada. Segundo Kátia, acabar com a regulamentação das parcerias será prejudicial à educação. Ela promete lutar contra a mudança no plenário e cogita levar o caso à justiça. Não adianta só você olhar pela quantidade, né? O que adianta? Tirar o critério de o que a instituição precisa ter para atender uma criança. Ele tira isso e aí qualquer pessoa que abrir uma sala de aula que não tem formação, que não tem estrutura, que não tem condição de dar segurança para essa criança e de fazer o processo de ensino-aprendizagem adequado, vai poder fazer um convênio? Então, acho que a população tem que estar atenta a isso. Nós ainda temos o caminho do plenário, nós buscaremos esse entendimento com a casa no plenário, mas não damos no plenário, nós, com toda certeza, vamos buscar a justiça. Para o líder do prefeito na Câmara, Igor Franco, a revogação da lei vai facilitar as parcerias da Prefeitura com a iniciativa privada, contribuindo para o aumento da oferta de vagas na educação infantil do município. Ela é benéfica porque, revogando essa lei dos convênios, facilita o acesso ainda mais para aquelas entidades que querem conveniar com o município, podendo assim ampliar o atendimento de vagas de creche esse mês em nossa cidade de Goiânia. Então ela vem trazer um benefício para a cidade. Ela sendo revogada, passa a ficar totalmente vigente a lei federal. Então hoje o município passará a escorar 100% na lei federal, que ampara a questão dos convênios. A matéria precisa ser votada em mais um turno no plenário. E 37 alunos de ensino médio de escolas públicas e particulares de Goiânia vão vivenciar a experiência de atuar como vereadores. Eles irão propor e votar projetos e participar de comissões e sessões.
O projeto Politizar busca estimular a participação política entre os jovens. É uma iniciativa da Escola do Legislativo em parceria com a UFG. A edição 2025 foi aberta e nesta primeira etapa, os participantes passam por formação antes de iniciar o trabalho parlamentar. Estudantes de 12 escolas, 6 públicas e 6 particulares, estão participando dessa nova edição do Politizar. O projeto da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, em parceria com a Câmara Municipal, tem como principal objetivo oferecer aos estudantes do ensino médio o conhecimento e a vivência das atividades do parlamento. Alunos como a Gabriela, de 17 anos, que não costumava ter interesse por assuntos políticos, mas que ficou animada em participar das atividades do Politizar. É interessante, né, a discussão sobre vários projetos aí de lei e dos problemas sociais, né, de Goiânia. Na programação desta edição do Politizar constam palestras como esta, em que os participantes aprenderam sobre o regimento interno da Câmara. Além delas, são realizadas atividades práticas em que os estudantes são levados a executar atividades do Legislativo, como a elaboração e votação de projetos. Eles têm, além de formação política, a oportunidade de realmente tomarem posse como vereadores, elaborarem projetos de lei, que depois a gente apresenta para os vereadores e já tem vários projetos de outras edições que se tornaram leis aqui na cidade e essa é a nossa intenção, fazer com que eles coloquem a mão na massa na nossa política municipal. Este é o 5º ano em que a Câmara Municipal executa o projeto Politizar junto com a UFG. Para a coordenação local das atividades, o projeto já se consolidou como ferramenta de formação cidadã e experimentação legislativa e é um instrumento importante de aproximação da casa com a população. A Câmara, às vezes, é um projeto muito voltado para pessoas mais adultas, né, e não tem tanto esse contato com a juventude. Então, é importante que a juventude perceba que também faz parte dessa esfera política e participar, né, das escolhas da cidade, ter esse contato com os órgãos administrativos municipais. Então, é de extrema importância que esse projeto, né, o Politizar, ele faz esse contato entre a juventude e fala como é importante a juventude ter essa participação política no sentido de cidadania, no sentido de educação mesmo, né, individual e social também. Um dos meus grandes objetivos como político é inspirar e ser exemplo para esses jovens. Eles são o futuro da nossa nação, eles são a esperança de um mundo melhor. E nada mais importante do que a gente mostrar que aqui é a casa do povo, é aqui onde a gente faz inclusão e transformação social e é através deles que a gente vai ter um futuro melhor. Então foi muito importante esse programa, o Politizar, para que a gente realmente inspire esses novos jovens a acreditar na política e que a política pode ser coisa séria. A próxima etapa do projeto Politizar será nos dias 12 e 13 de junho. Os estudantes vão tomar posse, eleger mesa diretora e comissões, propor e votar projetos. E nesses 5 anos de existência do Politizar, muitos projetos dos participantes foram sugeridos aos vereadores e acabaram sendo aprovados como leis em Goiânia. E a gente fica por aqui. Continue ligadinho na nossa programação pela TV Câmara, no canal 3.3 da TV Aberta, no nosso portal de notícias e nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero na próxima edição.